Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, as minhas primeiras palavras para saudar a nova liderança parlamentar do Partido Socialista e fazer votos que a postura de abertura e diálogo que até aqui se verificou se mantenha. Estamos mais uma vez reunidos para discutirmos o nosso plano e orçamento. E é positivo e salutar em democracia que os governos não se fechem na armadura da maioria ou em altivos estados de alma e se arroguem de tudo saberem sozinhos. Quando tal sucede, atingem-se limites drásticos que levam à imposição de medidas austeras. Veja-se o que acontece na nossa República, onde todos os cidadãos já perceberam que qualquer semelhança entre o que o Primeiro-Ministro disse antes das eleições e o que o Primeiro-Ministro faz depois das eleições não é mais do que uma condenável e infeliz dissidência. O nosso país, fruto de uma governação socialista centrada na ilusão e com um Primeiro-Ministro que pratica o autoelogio como religião pessoal, ao ponto de deixar estupefactos, quando não indignados, todos os portugueses, tem hoje o maior endividamento de sempre, a maior carga fiscal de sempre, a maior despesa pública de sempre e o maior desemprego de sempre. Na verdade, o Primeiro-Ministro mentiu ao país sobre o valor do déficit, subestimou a questão do endividamento e ludibriou contra os impostos, renegou o que dissera relativamente às prestações sociais. Hoje, Portugal é uma nação em que a esperança é cada vez mais rara e em que os vexames internacionais são cada vez mais frequentes. Nos Açores, apesar de tudo, o cenário não é tão negro, mas também está cada vez menos rosa. É certo que as finanças públicas regionais aparentam estar mais equilibradas do que as finanças públicas nacionais. É certo que se conseguiu o compromisso de que serão mantidas as transferências do Estado ao abrigo da Lei das Finanças Regionais em valores semelhantes aos do ano em curso. Mas é preciso não esquecer que as transferências diretas do Orçamento de Estado diminuem e que a solidariedade nacional está cada vez mais posta em causa pelo comum dos portugueses e por altos responsáveis políticos dentro e fora do Governo. Por via disto, e ao contrário do que seria de prever, e também por culpa do amigo e camarada Sócrates, este ano já não se pode dizer, outra vez, que temos o maior plano e orçamento de sempre. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo Regional destaca que os juros e encargos com a dívida pública não chegam aos 12 milhões de euros, ou seja, pouco menos de 2% do total da receita da região, mas não assume que a dívida total acumulada no setor público administrativo e do setor público empresarial regional é de 721 milhões de euros. Não nos podemos esquecer que o Governo tem hoje mais responsabilidades financeiras em avalos concedidos ao setor público empresarial regional do que em dívida pública direta. Ainda hoje a região suporta encargos de empréstimos da EDA de 1992 e ainda hoje não se começaram a liquidar encargos de mais de 300 milhões de euros de 10 empréstimos contraídos pela EDA, pela Saúde Açor, pela SPRI e pelos 3 hospitais GPE. Importa salientar neste âmbito que não estão aqui incluídas as verbas investidas nas parcerias público-privadas, em curso, como as relativas às obras da SCUT, do Centro de Radioterapia e do novo Hospital da Ilha Terceira, apenas para destacar as de maior dimensão financeira. De fora desta apreciação estão os avultados passivos financeiros de muitas das entidades do setor público empresarial, nomeadamente os passivos dos 3 hospitais GPE, que, como divulgado na semana passada, leva a que alguns já estejam em situação de falência técnica, o que é extremamente preocupante para os açorianos. Permita-me então que me detenha um pouco mais sobre este setor, vital para o bem-estar da população e para o desenvolvimento dos Açores. A saúde já sofreu, na última década, 3
AVC, acidente vital contabilístico. Guterres saneou, Saúde Açor piorou, Hospital EPE hipotecou. A saúde está há uma década em coma, com remotas hipóteses de recuperar e, pelos vistos, sem especialistas nos Açores capazes de tratar tamanha maleita. Por outro lado, e noutro setor, com a agudização da situação económica e financeira mundial e nacional, com implicações óbvias e inevitáveis na região, o desemprego disparou, atingindo o segundo valor mais alto das últimas 2 décadas no primeiro trimestre de 2010, 7,7%, o que corresponde a 9.132 desempregados. É também verdade que no cômputo do país temos a mais baixa taxa de desemprego, mas também, e apesar dos elevados valores monetários investidos na qualificação e formação dos açorianos, 69,7% dos desempregados não possuem a escolaridade obrigatória. 2/3 deles estão na faixa dos 25 aos 50 anos. Eu repito, dos 25 aos 50 anos, a geração pós-25 de Abril da democracia e da autonomia. E que 79,2% dos ativos possuem um nível de escolaridade igual ou inferior ao 3º ciclo do ensino básico. Estes dados são os constantes do Plano Regional do Emprego 2010-2015, publicada pela Resolução do Conselho do Governo 150/2010, de 25 de outubro. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, tendo em conta estes indicadores, podemos, no entanto, perceber que na região algumas das medidas de maior austeridade impostas pela República serão mitigadas por medidas que apoiamos, já assumidas pelo Governo Regional, medidas de compensação e minimização dos prejuízos para as famílias e para as empresas. Mas também não temos dúvidas em afirmar que a crise já chegou aos Açores. Pela nossa parte, partimos para o debate deste plano de orçamento para 2011 sem posições pré-definidas e sem quaisquer tabus dogmáticos. Somos uma oposição responsável e publicamente reconhecida pela sua postura crítica, mas assertiva e não raras vezes construtiva. Ao longo dos últimos anos, e disso muito nos orgulhamos, temos conseguido fazer aprovar algumas das nossas propostas a favor dos açorianos. Não andamos de chapéu na mão a mendigar nada para ninguém. Não temos preconceitos políticos. Temos a humildade suficiente de encetar com quem governa conversações com objetivos de melhorar e contribuir para o progresso e modernização dos Açores. Do mesmo modo, temos a seriedade de reconhecer que a humildade por parte da maioria e do Governo tem sido recíproca, ao ponto de se analisarem as melhores propostas das oposições, reconhecer-lhes mérito e aprová-las. Em tempo de crise, a nossa postura não se altera. Bem pelo contrário, reforça-se, porque agora não se pode exercer um mandato popular partindo de premissas que estão ultrapassadas por conjunturas adversas. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, assim, o Grupo Parlamentar do CDS Partido Popular voltará a apresentar propostas concretas, úteis, execuíveis e sérias, que vão ao encontro e à preocupação que a todos nos deve assoar de minorar o impacto das políticas regressivas na vida das nossas famílias e empresas. O CDS-PP será mais uma vez inovador, como foi com o Compamid, ou com o Vale Saúde, ou com as deslocações dos doentes, propondo medidas que visam contribuir para melhorar o cada vez mais magro orçamento das famílias açorianas. Desde logo, apresentamos uma proposta para a distribuição gratuita a todas as famílias açorianas de manuais escolares nos ensinos básico e secundário da região, medida que terá um forte impacto social. Reforçamos as verbas destinadas a ajudar as famílias com cidadãos portadores de deficiência, nomeadamente potenciando a igualdade de oportunidades destes cidadãos
e aumentando as verbas reservadas para a aquisição de ajudas técnicas tão necessárias à sua maior autonomia, mobilidade e inserção social. Propomos também o aumento de verbas para a implementação da rede de cuidados continuados e paliativos na região. E também não nos esquecemos de propor um reforço de verba para a promoção dos produtos açorianos, medida fundamental para o estímulo da nossa economia regional. Por fim, renovamos a nossa proposta de aquisição de um avião mini-cargueiro no âmbito da promoção e dinamização dos transportes aéreos e dos principais setores produtivos da região. Entendemos que cada vez mais faz falta este investimento como forma de reforçar a coesão regional, estimulando a economia. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, com esta atitude fica patente a nossa missão de oposição. Para nós, o voto útil tem um significado. E o significado resulta da utilidade que o CDS-PP confere ao voto popular que recebeu. Sem deixar de evidenciar os momentos difíceis por que vivemos, o CDS acredita na capacidade dos açorianos e no futuro dos Açores e por isso dá o seu contributo. Muito obrigado.